irmãos, porque é o Espírito Santo quem faz todas essas coisas. É o Espírito Santo que move, que chama, que envolve, que capacita, que vocaciona, e Ele é quem dá vitalidade à igreja. Se tirar o Espírito Santo da igreja, não fica nada, né? Nós nos tornaremos um mero ajuntamento de pessoas e brigando todo dia. Mas é o Espírito Santo, irmãos, que dá vida ao corpo. A Bíblia diz que o corpo sem o Espírito está morto. Isso do ponto de vista físico, e comparativamente podemos também fazer essa mesma analogia, que a igreja, irmãos, sem a presença do Espírito, ela está morta. Então, nós louvamos a Deus pelo Espírito Santo. Lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse e falou no meio da igreja: apartai-me para mim, ou separe para mim, consagre aí 2 pessoas que eu quero que eles vão fazer a obra missionária, a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então, Saulo e Barnabé já tinham sido vocacionados por Deus, há muito tempo. Saulo já tinha recebido a chamada desde o dia da conversão dele. Há pelo menos 14 anos atrás, ele já tinha sido vocacionado. Mas chegou o dia da igreja enviar. E a obra missionária, ela é feita, irmãos, nessa parceria. A obra missionária é de Deus, é a missão de Deus aqui na terra. Deus quer, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que essa procura de Deus, Ele faz através da igreja, através de nós. Ele mandou que fôssemos pregar o Evangelho a toda criatura, que fôssemos em todas as nações, pregando o arrependimento de pecados, etc. Então, Ele nos convida a fazer parte da missão dele aqui na terra. Então tem sempre essa parceria entre a igreja e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vocaciona, chama, e aí depois ele diz à igreja: agora vocês enviem. Porque o próprio Paulo também disse lá em Romanos 10, como pregarão se não forem enviados, Como pregarão se não forem enviados? Então há essa necessidade da igreja estar sintonizada com o Espírito Santo de Deus para enviar aqueles que são vocacionados por Deus, E assim, irmãos, a obra vai crescer e prosperar. Nós estamos acostumados a ouvir em muitos cultos de missão, como também em conferências missionárias, um dizer muito verdadeiro que diz assim: missões se faz com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem. Normalmente a gente ouve isso, Missões se faz com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão e a mão dos que contribuem. Justamente são os 3 tópicos da lição de hoje. Nós vamos estudar hoje sobre oração, sobre contribuição e sobre a vocação para a obra missionária. E aqui eu gostaria de enfatizar uma 4ª verdade importante nisso aí, é que missões também se faz com a igreja que envia e cuida. Então não é só por meio dos joelhos que oram, dos pés que vão e das mãos que contribuem, mas também missões se faz com a igreja que envia e cuida. E é justamente o assunto da lição do próximo domingo, que é a ênfase no envio e no cuidado da igreja. Então, meus irmãos, é uma obra maravilhosa e somos privilegiados de sermos convidados por Deus a participarmos desta obra dele. Aqui no tópico 1 da nossa lição, orando pela causa de missões, a importância, tópico 1.1, a importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Então, o apóstolo Paulo, que é considerado aí, depois de Jesus, o maior missionário, ele considerava a importância que tinha
a oração. E ele pedia, irmãos, oração pela obra missionária, pela obra que ele estava fazendo. Eu lembro que quando era jovem, solteiro, lá em Açu, tinha um hino que dizia uma parte: Jesus Cristo orou, nós oramos também. Paulo orou, nós oramos também. Paulo precisava de oração, nós também precisamos de oração. E para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Eu vou ler aqui pelo menos 3 passagens bíblicas que mostram Paulo pedindo oração. Paulo pedindo oração em prol da obra missionária. A primeira é aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 18 a 20, justamente a leitura bíblica em classe de hoje. Então ele disse: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, ele fala de oração, fala de súplica, de perseverança na oração. Não pare de orar, continue orando por todos os santos. Aí no versículo 19 ele disse: ore também por mim. Ele sentia carência de oração, ele sentia que precisava de oração. E também, irmãos, os nossos missionários também precisam das nossas orações. Aqueles que estão lá na vanguarda, na frente do campo de batalha, eles precisam também das nossas orações. E Paulo dizia: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Observe, irmãos, que Paulo, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento bíblico, Paulo, com todo o seu preparo bíblico e teológico, observe a dependência que ele tinha do Espírito Santo, e ele pedia aos irmãos: ore por mim, para que Deus me dê a palavra, para que Deus me dê a mensagem, para que eu possa falar destemidamente, para que torne conhecido o mistério do Evangelho. E nós, irmãos, precisamos disso. Precisamos cada vez mais de homens e mulheres de Deus que sejam profetas, que sejam porta-vozes de Deus, que falem com unção, com graça e com poder do alto ao povo de Deus e ao mundo. Ele diz: pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. Efésios é uma das epístolas da prisão. Ele estava preso, irmãos, mas mesmo preso, ele queria fazer a obra de Deus, ele queria pregar o Evangelho, ele queria anunciar a palavra de Deus. Porque, irmãos, quem é vocacionado não para. Ninguém consegue parar uma pessoa vocacionada, uma pessoa que tem chamada, uma pessoa que tem convicção daquilo que Deus quer para a vida dele. Nada o detém. Glórias ao nome de Jesus. É uma coisa muito forte, irmãos. O homem pode querer deter, as organizações podem querer deter, uma igreja sem visão pode querer deter, qualquer coisa pode se levantar para querer deter. Mas, irmãos, a convicção da chamada, da responsabilidade diante de Deus, fala muito alto, fala muito alto. E Paulo, ele dizia, pedia oração, pelo qual, ou seja, pelo Evangelho, ele estava sendo embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, o missionário, irmãos, ele prega estando na cadeia, estando fora da cadeia, estando na igreja, fora da igreja, no trabalho, na família. Para onde ele vai, ele prega o Evangelho. Ele fala a palavra de Deus. Ele tem um farnizinho dentro dele, sabe? Que não consegue parar de falar de Jesus. Ele fala de Jesus. Então, Paulo, ele queria, ele falava. Veja que mesmo estando preso, ele falava para as igrejas através das cartas. Ele se comunicava e falava através das cartas, falava lá com os carcereiros, etc. Mas ele queria mais liberdade ainda para pregar o Evangelho, e por esta causa ele pedia oração. Aqui em Colossenses,
no capítulo 4, versículos 2 a 4, ele diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. A recomendação dele para a igreja lá de Colossos era que o povo se dedicasse à oração. Ao mesmo tempo, versículo 3, Colossenses 4 e 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Também Colossenses é uma das epístolas da prisão. Ele estava preso, mas ele pedia oração para que Deus abrisse a porta da palavra, para que ele pudesse proclamar a palavra de Deus. Isso, mostrava a dependência da oração, com certeza. Orem, versículo 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então, o desejo dele era ser libertado da prisão, irmãos, não para poder tirar umas férias, não para poder agora se aposentar, ser jubilado, pendurar chuteiras, como se diz por aí, não para agora ficar deitado eternamente em berço esplêndido, mas ele queria ser libertado da prisão, irmãos, para poder continuar pregando o evangelho para mais gente, porque lá na cadeia o público era pequeno. Ele queria, e esse senso, irmãos, de urgência, de responsabilidade, isso marcou o início do movimento pentecostal no mundo. Os crentes pentecostais, o movimento pentecostal, no seu nascedouro, na sua gênese, tinha essa urgência. Olha, as almas estão perdidas, o povo está sem Deus, sem paz e sem salvação, caminhando para o inferno. Jesus virá em breve e eu tenho que fazer tudo o que for possível, tudo o que tiver a meu alcance para poder salvar o máximo possível de pessoas deste mundo perverso. Então isso movia o sentimento missionário no início do movimento pentecostal. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 2, outro pedido de oração de Paulo. Ele diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então ele pedia oração aos irmãos lá de Tessalônica, para que a palavra do Senhor, lá onde ele estava, pudesse ser propagada mais rapidamente. Observe que o desejo de Paulo é que o maior número possível de pessoas ouvisse o evangelho, ouvisse a mensagem da palavra de Deus. E ele disse: e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês, e ore também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Infelizmente, irmãos, quando a gente vai fazer a obra missionária, enfrentamos dificuldades naturais, porque muita gente resiste, muita gente se levanta contra, e o próprio diabo se levanta contra, usando pessoas para poder botar areia, para poder prejudicar a obra. A Bíblia registra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que quando Saulo e Barnabé começaram a obra missionária, eles foram ali para a ilha de Chipre, e quando estava ali pregando o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo, tinha um cidadão lá chamado de Barjesus, era também chamado de Elimas, o mágico. Ele era um mágico, feiticeiro, falso profeta, e ele estava perturbando ali. Quer dizer, Paulo evangelizando e querendo ganhar aquela alma para Jesus,
mas aquele camarada ali estava atrapalhando, querendo afastar o procônsul Sérgio Paulo de ouvir o evangelho, de entregar a sua vida para Jesus. E Paulo, irmãos, naquele momento foi cheio do Espírito Santo e proferiu ali uma palavra de juízo contra aquele homem, que estava sendo usado ali pelo diabo para atrapalhar. Então, infelizmente, também o missionário, não somente o missionário transcultural, mas nós também aqui, no dia a dia, sempre que alguém vai fazer a obra de Deus, irmãos, sempre tem oposições, sempre tem dificuldades, sempre o diabo se levanta, porque evangelizar é mexer num vespeiro, porque você vai pregar o evangelho, muitas almas se converterão e o inferno vai sendo despovoado. Então, irmãos, há essa necessidade de despertar a igreja local para a obra missionária. A oração, ela também traz esse despertamento, ativa esse mover de Deus cada vez mais forte no meio da igreja. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, Jesus disse: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A colheita é grande, os campos brancos estão prontos para serem colhidos, mas os trabalhadores que vão trabalhar na colheita são em pequena quantidade. Precisa de mais gente, precisa de mais pessoas se envolverem nesse trabalho de evangelização. E aí é interessante, irmãos, que Jesus disse: rogai ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É Deus, né, irmãos? Não é o pastor da igreja, o Senhor da seara é Deus. Rogai ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Agora você observe, irmãos, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele manda que a igreja ore a Deus para que Deus envie mais trabalhadores. Alguém assim com a mente muito racionalista, e querendo dar desculpa para não trabalhar, e para não se envolver, vai dizer: tem para que isso? É uma contradição. Deus não sabe o que precisa, então Ele mande logo. Não precisa eu ir orar, não precisa eu pedir. Mas Deus, irmãos, quer que a gente se envolva na obra dEle. E rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a seara. Nós, irmãos, nos preocupamos e a gente precisa ter cuidado. Graças a Deus que até hoje Deus tem levantado muitas famílias missionárias aqui neste lugar, a partir da primeira, que foi o pastor José dos Santos Liras e sua família. Deus tem levantado outras. Recentemente foi apresentada aqui no Templo Sede a nova família missionária que vai ao campo ali no Paraguai, pastor Pedro Carvalho, irmã Isabela, seus filhos, e isso é sinal de vitalidade da igreja. Quando a igreja, irmãos, vamos dizer assim, definhando, aí é difícil, irmãos, existir esse mover dentro dela, de vocacionados, de Deus estar chamando, estar enviando. Então, Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. O nosso comentarista, ele escreve aqui dizendo: os mesmos crentes que deveriam orar pelos ceifeiros em Mateus 9, 35 a 38, são os mesmos que foram enviados por ele para a ceifa em Mateus 10. Então, isso significa o quê, irmãos? Que nós também podemos ser resposta das nossas próprias orações. Então, nós rogamos ao Senhor da seara para que envie mais cooperadores para a obra missionária. Nós rogamos ao Senhor da seara para que levante mais intercessores para a obra missionária. Nós rogamos ao Senhor da seara para que envie mais missionários que vão semear a palavra de Deus. Mas nós também, irmãos, vamos nos envolver nesta obra. Nós também vamos ser resposta das nossas próprias orações, uns indo, outros orando, outros contribuindo, e assim por diante. Tópico 2, contribuindo para as missões. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de recursos materiais, mas a obra de Deus precisa.
a obra de Deus precisa. E sempre foi assim, inclusive lá no próprio Antigo Testamento, a manutenção da obra de Deus, do serviço do tabernáculo, do serviço do culto, a manutenção dos levitas, dos sacerdotes que se dedicavam a esta obra, era feita a partir dos dízimos e ofertas que as demais tribos levavam para a casa do Senhor. Na igreja, irmãos, agora, no Novo Testamento, não é diferente, e os missionários precisam de sustento. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro, mas Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, e começou o seu ministério, irmãos, era mantido e sustentado por irmãos e irmãs que contribuíam para o seu ministério. Inclusive, a Bíblia diz que tinha umas irmãs, tinha umas mulheres que tinham condição, que elas financiavam, contribuía significativamente para o ministério de Jesus, servia a Jesus com os seus bens. E tinha até uma organização da coleta desses recursos, porque, irmãos, pelo que tudo indica, Jesus seguiu a profissão de carpinteiro do seu pai, mas quando ele iniciou o seu ministério, com aproximadamente 30 anos de idade, ele foi obreiro de tempo integral. Ele deixou o trabalho material e se dedicou exclusivamente à obra de Deus. E no ministério de Jesus, ele vivia acompanhado dos seus 12 apóstolos, e essa equipe de trabalho era mantida pelos dízimos e ofertas dos seus discípulos. Inclusive tinha tesoureiro, Judas Iscariotes era tesoureiro, existia a bolsa, existia a coleta de ofertas. E hoje não é diferente. Então, irmãos, com base nas leis do Antigo Testamento, conforme diz no tópico 2.1 da nossa lição, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios, dizendo: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Jesus, quando enviou os discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho em várias cidades, ele disse que digno é o obreiro do seu salário, digno é o obreiro do seu alimento. E Paulo, ele cita essa citação de Jesus, um pouquinho diferente, dizendo: assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E é interessante, irmãos, que nesse capítulo 9 de 1 aos Coríntios, Paulo faz uma defesa aqui da prática da contribuição da igreja para o sustento dos obreiros, porque estava havendo uma dificuldade lá em Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que estava tendo muitas coisas erradas dentro dela. Tinha grupinhos, tinha facções, esses grupinhos que viviam brigando dentro da igreja. Existiam irmãos que levavam outros irmãos à justiça, tinha meninice no uso dos dons espirituais, tinha problemas de pecado dos mais diversos. A imoralidade da sociedade de Corinto influenciava bastante a moralidade dos irmãos da igreja, e muitos ali achavam que não era pecado. Até mesmo existia na igreja um jovem que estava tendo um caso com a sua madrasta, e os irmãos da igreja achavam que tudo isso era tranquilo, não tinha problema nenhum, que não era pecado, não precisava se preocupar com isso. Precisou Paulo intervir nessa situação e mandar disciplinar aquele rapaz, que ele estava em pecado, porque estava possuindo a sua madrasta, a mulher do seu pai. E assim, irmãos, Paulo, vamos dizer assim, deu umas doutrinas lá, botou uns pingos nos is, e isso, irmãos, sempre levanta, sempre atrai a perseguição, os falatórios de muita gente. São desafios também que enfrentamos na obra missionária. Porque, embora muita gente aceite e receba a palavra, mas sempre tem, irmãos, na igreja, uns 2 ou 3 que rejeitam a palavra, se levanta contra e começa a organizar uma oposição sistemática contra aquele que pregou a palavra. E Paulo sofreu essa perseguição lá na igreja de Corinto. Eles questionaram a autoridade apostólica de Paulo.
Porque quem não quer se consertar, quem não quer se enquadrar na palavra de Deus, a primeira coisa que faz é querer destruir a reputação daquele homem de Deus que Deus colocou para ensinar a igreja, desqualificar ele, reduzir ele ao chão, dizer que ele não tem chamada, dizer que ele não é de Deus, dizer que ele é isso, aquilo e aquilo outro, querer desqualificar ele, reduzi-lo ao chão. E foi o que tentaram fazer com Paulo. E uma das coisas que eles fizeram, irmãos, foi negar a Paulo o sustento missionário. E Paulo sofreu, passou ali muito tempo, pelo menos 1 ano e meio ali em Corinto, e eles fecharam a mão, fizeram aquela famosa greve do dízimo. Eu estou com raiva desse pastor, então não vou ser dizimista não, eu vou fazer greve aqui, não vou ser dizimista, e eu quero ver ele não mudar, eu quero ver ele não abrir, não correr daqui. Foi o que fizeram, irmãos, lá em Corinto, e Paulo, irmãos, foi fazer tenda, Paulo foi trabalhar fazendo tenda, confeccionando barraca no trabalho material, mas ele não abriu mão da doutrina e não abriu mão de amar aqueles irmãos. Dois desafios grandes, né? Porque não pode também ter ódio, não. Se o pastor, irmãos, for com ódio, vocês são ruins, não presta, aí eu vou, venha quente que eu vou fervendo. Aí todo mundo perde a razão, aí fica do jeito que o diabo gosta. Mas Paulo disse, irmãos, todavia eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, assim, mesmo que eu amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado por vocês. E aí Paulo, irmãos, sofreu aquela perseguição, e Paulo teve que escrever no capítulo 9, defendendo teologicamente, inclusive citando a lei, citando versículos do Antigo Testamento para defender a obrigação da igreja de sustentar os missionários. Mas, irmãos, se por um lado tem crente que usa desse expediente de fazer greve, de não querer contribuir para a obra, se por um lado tem igrejas que usam desse expediente, tem outras, irmãos, que não fazem assim, que foi o caso da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, irmãos, era uma bênção. Os filipenses ajudaram a Paulo quando Paulo saiu lá de Filipos e foi para a Macedônia pregar o evangelho. A igreja de Filipos mandava oferta para ele. Paulo já tinha passado em Filipos, Paulo já tinha pregado lá em Filipos, já não era mais o pastor titular deles naquele momento, mas mesmo assim, a igreja de Filipos se sentia na responsabilidade de ajudar Paulo. E é assim, irmãos, que Deus faz. Se um não quer fazer, Deus levanta outro que faz. E a obra de Deus, ela vai continuando, porque aquele que chamou é o mesmo que cuida. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos em Filipenses 4, 10 a 20, nós encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo. Então, irmãos, a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, amava a obra missionária. Paulo disse, olha, eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei viver em situação de fartura, de abundância, também sei viver em situação de prova material, né? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, todavia, vocês fizeram muito bem em mandar a sua ajuda para mim. Então, irmãos, ele disse, Filipenses 4, 15 a 16, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Às vezes, irmãos, a gente fica reclamando tanto, porque ninguém fez isso, porque todo mundo me abandonou, ou porque não sei o quê. Às vezes a gente dá mais ênfase e gasta as nossas energias e se entristece por causa de fulano, beltrano e cicrano, por causa da igreja A, B e C, que não nos ajudou, e esquece de agradecer a Deus por aqueles que estão ajudando.
Às vezes a pessoa diz, porque ninguém me deu atenção, rapaz, se não fosse fulano e beltrano, aí o negócio tinha sido feio. Mas foi fulano e beltrano que Deus usou para lhe abençoar. Foi fulano e beltrano que Deus usou para ajudar você. Então nós devemos louvar a Deus, irmãos, por aquilo que Deus fez na nossa vida, e não por aquilo que alguém deixou de fazer. Então Paulo disse, que ninguém se preocupou no sustento missionário dele, a não ser os filipenses. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, porque o missionário, irmãos, não vai fazer a obra de Deus pensando em dinheiro, pensando em enricar, não vai querer explorar nem extorquir ninguém. Mas ele disse, irmãos, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então Paulo, irmãos, ele diz que aquilo que os filipenses fizeram faz com que os créditos dos filipenses aumente, e faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Então foi uma bênção. Aqui o comentarista, no tópico 2.2, diz que contribuir para missões é juntar tesouros no céu, é investir em coisas eternas, porque uma alma, irmãos, vale mais do que o mundo inteiro. E ele diz, quem domina o coração do ser humano ou é o tesouro do céu, que é Deus, ou o tesouro da terra, que é Mamon. Inclusive, Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A gente só coloca o coração naquilo que a gente dá valor, E a gente também só coloca o nosso dinheiro naquilo que a gente dá valor. Quem financia a obra de Deus, a obra missionária, está ajuntando o tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Filipenses 1:5, Paulo disse, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, é importante que essa cooperação, irmão, seja permanente. Os missionários, eles precisam da cooperação permanente da igreja. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer trabalhos pontuais. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer ações pontuais, esporádicas. Depois a gente sai de cena. A gente faz ali, naquele dia, naquele final de semana, a gente se doa, faz tudo, Mas aí na segunda-feira, aí a gente tira férias e aí fica acomodado. Mas é contínuo, irmãos, é contínuo, não pode parar. Os missionários, eles têm necessidades contínuas. A obra missionária, a igreja tem necessidades diárias. Então, contribuir para missões é um privilégio, como diz o tópico 2.3. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Salmo 126, versículo 6, diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A maior alegria de um missionário, a maior alegria de uma igreja missionária, a maior alegria, irmãos, de um crente missionário que se envolve com a missão, é ver as almas se convertendo a Cristo, é ver Jesus salvando, batizando no Espírito Santo, curando, operando maravilhas, ver transformação na vida das pessoas. Isso, irmãos, não tem preço, Isso é glorioso e é maravilhoso. Você saber que tem muitas pessoas que vão para o céu por causa da obra missionária que você fez.
da obra missionária que você realizou. Então, é um privilégio muito grande. Tópico 3, a chamada para ir. Todo mundo, irmãos, tem uma chamada geral para trabalhar na obra de Deus. Então, Deus já ordenou para todos nós, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Jesus disse em João 17:18, na oração sacerdotal, ele disse ao Pai: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como o Pai enviou Cristo ao mundo, Cristo também envia a sua igreja ao mundo. Para quê, irmãos? Para fazer a missão. Em João 20:21, Jesus já tinha ressuscitado aqui, ele aparece aos seus discípulos e a Bíblia diz: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então nós, irmãos, todos nós somos enviados por Deus, já temos essa chamada geral para fazer a obra do Senhor. No entanto, irmãos, Deus chama alguns para fazerem obras específicas. Deus chama alguns para fazer obras específicas, para ir. Deus chama todos a contribuir, todos podem contribuir. Deus chama todos nós para orar, todos nós podemos orar, mas nem todo mundo pode ir. Aliás, poucas pessoas podem ir, Então, irmãos, mas Deus também chama, dentre aqueles que já contribuem regularmente, dentre aqueles que já oram regularmente, dentre aqueles que já trabalham na obra de Deus regularmente. Porque Deus, irmãos, tem um hino que diz que Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Deus não chama ninguém, irmãos, que está de braços cruzados. Deus chama quem já está trabalhando. Lá em Atos 13, na igreja de Antioquia, a Bíblia diz que lá tinha vários profetas e mestres. Aí ele cita o nome deles lá, e entre eles estava Saulo e Barnabé. Então, quando Saulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, eles estavam fazendo o quê, irmãos? De braços cruzados? Não, eles estavam servindo lá na igreja de Antioquia. Inclusive, Barnabé e Saulo já tinham ido lá em Atos 11, lá em Jerusalém, deixar donativos para os irmãos da Judéia que estavam passando necessidades. Eram obreiros ativos na igreja e eram chamados de quê? De profetas e mestres. Estavam trabalhando no ministério da palavra lá. E aí chegou o dia deles serem enviados como missionários transculturais. Então, irmãos, nós já estamos trabalhando, mas dentre aqueles que já estão trabalhando no dia a dia, Deus muda a rota da missão dele, chama e envia para uma obra específica para fazer a missão. E se a família missionária, irmãos, não tiver essa convicção da chamada, não aguenta, não suporta as dificuldades e as provações. Embora hoje em dia as dificuldades são bem menores do que na época que o pastor Lira foi. Na época que o pastor Lira foi, na época que o pastor Miranda foi, irmãos, era muito mais difícil. Era muito mais difícil, muito mais complicado, em todos os sentidos que você possa imaginar. Hoje em dia, a igreja já tem uma consciência melhor, de preparar melhor os missionários, de enviar, de sustentar, de ajudar, de manter contatos diários, etc, etc. Mas, irmãos, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, era um negócio difícil, Só conseguia a passagem de ida e se vira. Era um negócio sério. Igual o Daniel Berg e Gunaving, que também quando vieram para o Brasil, foi difícil. Então, hoje está bem melhor, graças a Deus, por isso. Então, quem não tiver uma chamada específica para isso, não aguenta a provação, não aguenta. É muito forte, é muito difícil. Há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Então, o missionário, ele se preocupa em cumprir a vontade de Deus. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, como disse Jesus. A chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma obra grande. Aí o comentarista cita várias pessoas como
Isaías, que foi chamado para ser profeta, ele vivia lá na corte, irmãos, mas não era bobo da corte e nem babão do rei, ele era profeta, né? Ele chamou Jeremias. Jeremias era sacerdote, e o sacerdócio em Israel era passado de pai para filho, era por herança hereditário, e ele ia exercer o seu ministério sacerdotal. Já estava chegando o período de começar para ser oficializado, e aí Deus mudou a rota e disse: não quero usar você como sacerdote, eu quero usar você como profeta, eu vou redirecionar a sua chamada. Irmãos, a classe social, vamos dizer assim, do ponto de vista sociológico, mais privilegiada de Israel eram os sacerdotes. Era a elite. Quem era sacerdote era muito valorizado em Israel, era muito considerado. Mas profeta, irmãos, era o mais sofredor, porque naquela época não tinha profeta comprado como tem hoje. Hoje tem muito profeta comprado, que vive profetizando bênção para o povo, enrolando com muita profecia falsa, muita profetada. Na verdade, poucas pessoas são usadas no dom de profecia, mas todo mundo é metido a profeta, né? Mas naquela época, irmãos, profetizar, e como Jeremias profetizou numa época de apostasia, numa época que o povo estava tudo em pecado, aí é que era difícil. Profetizar em época de avivamento é muito confortável, mas profetizar em época de apostasia é sofrimento. Mas mesmo assim, Jeremias foi até o fim. Jonas, e os discípulos de Jesus, Paulo. Ou seja, não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. Então, cada pessoa tem uma história, Deus chama de diferentes maneiras, cada família, cada pessoa tem as suas particularidades. Eu fiquei muito feliz, irmãos, em ouvir os testemunhos do pastor Pedro, da irmã Isabela, do como Deus já tinha falado com eles há 10 anos atrás, como Deus já tinha chamado eles para a obra missionária. Pedro já faz mais de 4 anos, irmãos, que vem estudando espanhol, sozinho em casa, estudando espanhol, nunca disse nada a ninguém, né? Deus revelou a eles, irmãos, em sonho, que eles iam para o Paraguai. Deus revelou até a cidade de Coronel Oviedo, e nós louvamos a Deus, irmãos, porque Deus está no controle de todas as coisas, e essas convicções do missionário, essa palavra, irmãos, faz com que ele vá, irmãos, não tema nem o inferno, nem a morte, nem um trem carregado de ferro. Ele enfrenta. Se for para viver, ele vive para dar glória a Deus, mas se for também para morrer, ele morre para a glória de Deus, porque ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra na sua vida o ministério que recebeu do Senhor. Testemunha de Cristo. Testemunha, irmãos, é martírio, é se doar, é se gastar, é se doar pela obra do Senhor. E só, irmãos, uma chamada é que faz com que ele continue no propósito. Porque é muito fácil, irmãos, abandonar. É muito fácil a gente ir para a zona de conforto, porque fazer a obra de Deus enfrenta a luta, é o diabo, irmãos, é como Paulo disse, também a preocupação com todas as igrejas, é muita luta, é muito estresse, é muita dificuldade, é muito desgaste no dia a dia da obra. Sempre vai ter pessoas insatisfeitas com você, sempre vai ter pessoas que se levantam contra você, sempre vai ser incompreendido, sempre vai ter perseguição, de dentro, de fora, do mundo e do diabo. E por que ele continua na obra? Por que ele não vai fazer outra coisa? É muito confortável, irmão, sentar no banco de uma igreja e ficar dando glória a Deus, aleluia. É muito bom, irmãos. Mas, irmãos, essas pessoas que são vocacionadas, eles vão porque sentem essa chamada de Deus. Então, é uma maravilha, é uma bênção, é um privilégio. Ele diz no tópico 3.3, o caráter e testemunho na obra missionária é fundamental na vida do missionário. Ele tem que ter não somente chamada, irmãos, mas ele tem que ter, cumprir qualificações e pré-requisitos. Às vezes tem pessoas que têm chamada, às vezes tem pessoas que foram vocacionadas por Deus, mas relaxa no testemunho, não desenvolve o caráter cristão,
despreza a chamada de Deus e começa a fazer besteira e estraga o plano de Deus na vida dele. Então não é só com chamada que a gente faz a obra de Deus. Tem que ser sal da terra, tem que ser luz do mundo, tem que produzir o fruto do Espírito, para que assim, irmãos, as coisas dêem certo. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.